Bom dia, turminha! Sejam bem-vindos à nossa aula de processos de fabricação. Vamos iniciar então, vamos continuar, né, com os fundamentos da elasticidade. Ficou faltando ali um restinho, né, da nossa parte ali teórica, né, de elasticidade. Então, na última sexta-feira a gente finalizou, né, um módulo de elasticidade e vamos entrar no segundo módulo de elasticidade, beleza? Então, nossa missãozinha hoje, né, vamos iniciar os fundamentos de plasticidade, vamos fazer um comparativo entre elasticidade e plasticidade, vamos conhecer o limite elástico, ok? E o nosso famoso quiz. Tá, então, para relembrar um pouquinho a respeito de elasticidade, né, vamos voltar lá na lei de Hooke, que eu sei que vocês não vão esquecer novamente, né? Onde nós temos ali a força da mola, que é medida em newtons, né? Nós temos a constante da mola, que é em newtons por metro, ou milímetro por segundo, né? E daí nós temos ali o x, que é a extensão ou compressão da mola, né? Lembrando que, galera, né, o sinal negativo ali indica que a força elástica tem sentido oposto à deformação, né? Ou seja, a mola reage tentando voltar à posição de equilíbrio. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quanto mais a gente estica a mola ou comprime a mola, né, ela tende a querer voltar ao seu estado natural, ok? Então, quanto mais dura ou maior for o K ali, né, que é a constante da mola, terá um deslocamento, um X, né, menor. Enquanto a mola for mais macia, né, terá um deslocamento maior. Bem tranquilo, né, pessoal? Lembro dessa situação, né? Então, o próximo passo aí, basicamente a fórmula, ela só mostra uma relação lógica. Quanto mais força eu aplico, mais material deforma. Até um certo limite, lembra, né? Esse limite é o ponto onde o material ainda consegue voltar. Se eu aplicar uma mesma força em dois materiais diferentes, o que tem o K maior, né, vai ser, ou seja, mais rígido, vai deformar menos. E o que tem o K menor vai ser mais flexível, né? Vai deformar mais, tá? Basicamente é isso. Aí nós trouxemos também, o professor trouxe a parte ali, né, do gráfico, tá? Onde a gente tem a zona elástica, o limite elástico, que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? O escoamento, né, onde também a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso, né? A zona plástica, a zona de ruptura e o limite de ruptura, tá? Então agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada uma desses pontos, tá? Lembra lá que o professor falou a respeito do trilho do trem, né? Então, eles deixam um espaço lá no trilho do trem por conta da deformação, né, do calor. Se eles não deixam esse espaço aí entre os trilhos, acontece o quê? Acontece aí, ó, esse desalinhamento, né, do trilho. Então, tem que tomar muito cuidado com o cálculo, né, desse limite aí, ok? Então vamos continuar com a nossa parte de elasticidade e vibração, né? A elasticidade permite que material absorvam e devolvam energia sem se romper. Quando essa energia se repete, gera vibração, que pode ser boa, que é a controlada, né? Ou a ruim, que daí seria a fadiga, né? Pense em um motor, tá? Ele vibra o tempo todo. Ontem o professor falou até a respeito, né, dessas vibrações. Quando a gente vê uma parede, a gente observa que ela está em sua vibração normal, né? Parece que ela está estática, mas na verdade ela está vibrando. Então tudo que tem ao nosso redor está vibrando, tá? O eixo, a base, né? Os parafusos, tudo sofre microdeformações elásticas. Essas deformações absorvem a energia e mantêm o sistema inteiro funcionando sem quebrar, né? Mas cuidado, quando a vibração é contínua e intensa, né, o material entra em fadiga. Pequenas deformações elásticas se acumulam até causar trinca ou ruptura, né? O professor falou bastante disso também.
Então ainda está bem tranquilo aí o entendimento, né? Elasticidade em diferentes materiais. O professor trouxe uma tabelinha aí para vocês, tá? Para eu construir, para tentar ficar um pouco mais didático, né? Então vamos pensar no aço, né? Comportamento elástico do aço. Alta rigidez, boa elasticidade. Aonde são as nossas aplicações? Em molas, eixos, estruturas, ok? O alumínio, boa elasticidade e leve, né? Estruturas leves, aviões, né? O cobre, média rigidez, né? Excelente ductibilidade, é utilizado aí em fios e cabos. A borracha, altamente elástica, mas sem rigidez. Amortecedores e vedações, né? Onde a gente utiliza aí. A cerâmica, quase sem elasticidade e é muito frágil, né? Então, isoladores, revestimentos, né? O professor falou um pouco a respeito disso também. Cada material tem um comportamento elástico diferente, né? O aço é rígido, o alumínio é flexível, o cobre maleável e a borracha é extremamente elasticidade. Por isso, na indústria, escolhemos os materiais conforme o tipo de esforço que ele vai sofrer. Olha só que importante, né, galera? O professor falou praticamente em todas as aulas, isso aí segue para mais essa aula, ok? Quando é importante você escolher o material correto para o determinado equipamento que vocês vão estar realizando, tanto a manutenção ou quanto a construção, em alguns casos, né? A operação mesmo da produção do material, né? E vocês ali como nível, né, técnico, estratégico, gestores, vão ter que ter todo esse conhecimento para poder, né, repassar aí para os seus subordinados, ok? Elasticidade e projeto mecânico. Em um projeto, cada componente é dimensionado para trabalhar dentro da zona elástica, né? Ultrapassar esse limite causa deformações permanentes ou falhas. O engenheiro calcula, mas quem monta e opera precisa saber identificar sinais de excesso de esforço. Uma mola que perdeu a tensão, uma correia que ficou frouxa, um eixo que vibra mais do que devia. Tudo isso indica que o material saiu da região elástica, né? Na manutenção, a elasticidade é o seu sensor silencioso. Ela avisa quando a máquina está no limite, né, pessoal? Então, você vê só como liga bastante nessa parte de processo de fabricações aí com manutenção, tá? Então, tudo isso vocês vão ter que ter esse tato que o professor fala, né? Que é o técnico conhecedor, né? Aquele técnico que conhece, só de ouvir determinados equipamentos já entende que ele está ali trabalhando já no seu limite, ok? Elasticidade nas estruturas metálicas, olha lá, estruturas metálicas como galpões, pontes, torres, né? São projetadas para se deformar elasticamente sobre carga e retornar à forma original. Essa deformação é calculada e não representa defeito, né? Quando o vento balança uma ponte, ela se move de propósito. Isso é elasticidade estrutural. Se fosse totalmente rígida, ela quebraria. A elasticidade é sinônimo de segurança. Olha lá, pessoal. Então, quando a gente vê, né, até mesmo em alguns andaimes, algumas pontes, né, balançando, você fica até preocupado. Nossa, mas está balançando aquela ponte, ela não deveria balançar. Não, ela tem que balançar, ela tem que estar ali dentro do seu limite elástico, né? Trouxe uma curiosidade aqui para vocês, né? A ponte Rio-Niterói pode oscilar até 70 centímetros no centro sem risco, né? Isso é engenharia elástica aplicada. Então imagine, 70 centímetros ela consegue aí oscilar, tá bem? E falhas por perda de elasticidade, né? Com o tempo e uso, o material sofre fadigas, endurecimento ou envelhecimento térmico, né? Perdendo aí a sua elasticidade original. Quando uma mola fica cansada, ela não volta mais. Quando uma correia resseca, ela perde elasticidade e começa a vibrar, né? O técnico precisa reconhecer esses sinais. É o começo da falha mecânica, ok? Toda vez que a elasticidade natural se perde, o equipamento perde eficiência energética
e aumenta o consumo, tá? Então, como o professor falou lá, né? A gente tem que pensar bem nisso, porque por isso é imprescindível, né, nossas manutenções aí preventivas e preditivas, né, para que não ocorra esse tipo de aumento de consumo dentro da linha de produção, né, quando a gente fala em linha de produção. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é um custo alto, né, que ele está sendo que ele está ocorrendo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante fazer essas manutenções, entender, né, quais os tipos de materiais estão sendo usados, né, a lubrificação correta. Isso é importantíssimo, galera, beleza? Medição e controle da elasticidade, né? Indústrias modernas usam sensores de deformação ou Strayer gauges, né? É análise estrutural computacional para medir elasticidade em tempo real. O extensômetro, né, que é o strain gauge ali, né, é extensômetro, normalmente a gente utiliza, tá? O strain gauge é mais americanizado, né, mas é extensômetro, vocês vão ter mais contato assim com o extensômetro, mas esses dois nomes estão corretos, ok? É o sensor que coloca na superfície de uma peça, responsável por medir a deformação diante da aplicação de um carregamento. Essa técnica é muito utilizada para verificação dos níveis de tensão atuante diante da condição de operação de um equipamento ou máquina. Galera, o que é isso, tá? O professor até trouxe um exemplo aqui, né? Então, esses extensômetros, né? Esses extensômetros, eles têm ali os seus fios resistivos, né? Constante, eles chamam, né? Constanta. É uma liga de cobre-carbono, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele tem as alças, né? E como que isso funciona? Eu tenho uma peça lá, tá? E eu coloco, tá? Esse extensômetro, eu grudo ele, então tem toda uma forma, né? De você colocar ele corretamente, né? Tem toda uma aplicação, né? Para ser realizada. Você coloca então ele no material lá no corpo de prova, né? Que você está querendo realizar, e liga ele a uma corrente, né? Então todos esses fios aqui são condutores de correntes. E quando você faz a deformação no material, né? Ou traciona, ou, né, você comprime, ele vai ler as correntes que vão passar por ali no extensômetro, eles vão dar uma vibração, né? E a gente não consegue medir isso, né, a olho nu, né? Então aí tem um equipamento onde ele é ligado, e esse equipamento ele vai dar lá as variações, né, que vocês vão precisar mensurar, ok? Então ele é bem usado ainda em indústria, sabe? Mas assim, hoje a gente já tem outros equipamentos aí muito mais modernos, né? Quando a gente fala em indústria 4.0, né? Então a gente já tem algo assim muito mais computadorizado, tá? Inclusive eu trouxe até um videozinho aqui de um desses exemplos de extensômetro aí, né? Mas já bem mais tecnológico, ok? Então, elasticidade em processo de fabricação. Olha lá, galera. Durante a usinagem, né, laminação ou conformação, lembram desses teminhas, né? O material sofre deformações elásticas antes de atingir o formato final. Quando dobramos uma chapa na prensa, ela sempre volta um pouquinho. Isso é o retorno elástico, né? O operador precisa compensar isso no ângulo de dobra. Alguns metais modernos, como o nitinol, que é níquel e titânio, né, possuem elasticidade avançada, retornando à forma original após a deformação e aquecimento, né? É como uma superelasticidade. Essa liga lembra de forma original e voltam quando aquecidas, né? Essas ligas é como se elas lembrassem, né?
como se elas tivessem uma memória ali, né? E elas se deformam, né? Mas elas lembram, poxa, essa não é o meu estado natural, preciso voltar ao meu estado natural, né? Então, quando aquecidas, aí elas retornam ao seu estado natural, beleza, pessoal? Hoje isso está presente em válvulas, robôs e até mesmo na medicina. Então, vejam só o avanço, tá ok? Elasticidade e sustentabilidade, ok? Então, os materiais elásticos reduzem falhas, prolongam a vida útil de peças e economizam, né, recursos naturais. Aí quando a gente fala em economizar recursos naturais, aí nós estamos falando sobre sustentabilidade, ok? Quanto mais o material resiste a deformar e volta à forma, menos substituição são necessárias, né? Elasticidade é também uma questão de economia e meio ambiente, né? O aço é 100% reciclável e mantém seu módulo de elasticidade mesmo após a fusão, ok? Então, galera, isso aí é algo importantíssimo, né? Hoje, quando a gente pensa aí em indústrias, se pensa muito em meio ambiente, ok? E a gente fala em meio ambiente, sustentabilidade. Podem reparar que agora quando vocês entrarem nas indústrias, aí sempre vai ter lá o engenheiro meio ambiente, né? E ele vai trabalhar bastante essa parte de sustentabilidade, né? Então vejam que tudo aí dentro da indústria, né? Ela tem que ter essa sistematização, né? Então vocês vão fazer a parte de vocês ali, né? Obviamente, dentro ali do setor de vocês, mas vão ter ações com outros setores, né? E esses outros setores, eles buscam às vezes, né, eficiência aí no meio ambiente, né, a sustentabilidade, ok? Então vocês vão ter que ter esse tato aí com o pessoal, tá? O que a gente viu então nessas últimas aulas aí de elasticidade, né? A elasticidade é a capacidade de resistir e retornar, simples assim, galera, tá? É importante vocês conhecerem isso e entenderem. Se alguém perguntar para vocês no meio lá do setor, vocês vão responder dessa forma, é a capacidade de resistir e retornar, ok? É isso que é importante vocês entenderem nesse primeiro momento. Depois eu vou me capacitar na parte aí de processo de fabricação, de tecnologia dos materiais, aí vocês dão um conceito um pouco mais fundo, beleza? Depende da estrutura atômica e das condições de trabalho. É usado em molas, eixos, estruturas, correias e sistemas de vibração, beleza? O técnico precisa identificar quando o material ainda está elástico e quando passou para deformação plástica. Tá? Muitas vezes vocês vão ter esse contato, né? Mas com certeza vocês vão conseguir observar quando o material saiu ali da parte, né, da situação elástica, né? E passou ali para a parte de deformação plástica, que é onde não volta mais ao seu estado natural, né, pessoal? A gente vai falar bastante nisso agora nas próximas aulas, mas é importante vocês terem essa ciência, né? Porque, né, quando vocês forem, né, conversar aí com parceiros de mesmo nível, né, ou até mesmo superiores hierárquicos dentro de indústrias, existe essa conversa técnica, né? Então você não vai poder falar de uma forma coloquial, que a gente chama no português, né? Uma forma assim bem normal, né, de se falar, mas sim você vai falar essa língua técnica, né? Então você vai precisar falar, o material ainda está no seu estado elástico, né? Ou o material passou do seu estado elástico e agora entrou na sua parte de deformação plástica, né? Então é importante vocês terem todo esse conhecimento, tá? Para que para que todos entendam, né? É uma normatização, na verdade. A elasticidade não é só um conceito, né? Ela é um comportamento real dos metais em toda a indústria. Quem entende elasticidade entende como o metal vive dentro das máquinas. Agora imagine só, galera, que frase, hein? Quem entende elasticidade entende como o metal vive dentro das máquinas. E quando a gente fala em maquinário, né?
A gente está falando de metal o tempo todo, né? Maquinário, é ferramental, é tudo metal, né, galera? Então, poxa, se você entende a fundo disso, você consegue conhecer, né, a vida da máquina, digamos assim, né? Claro, nós temos toda a parte estrutural, a parte elétrica, eletrônica, né? Mas daí é caso para outras situações, tá? Outros técnicos vão trabalhar nisso. Mas se você entende, né, a vida desses materiais, você consegue entender aí, né, como que uma máquina vai se comportar, beleza? Então é isso. Essa primeira parte aqui a gente estava só finalizando, né? Ali a nossa parte de elasticidade, que ficou faltando essa partinha final mesmo, né? E o professor deixa aí também, mais uma vez, o lembrete, né? O aprendizado não para por aqui, ele é um processo contínuo, né? Vamos rever as aulas, né? Sempre que a gente conseguir, tiver oportunidade, vamos voltar às aulas e ter esse conhecimento, beleza? Deixa eu abrir o outro aqui. Ok. Então vamos seguir, tá? Para a nossa próxima etapa, ok? Vamos iniciar então a introdução à plasticidade. Lembra, pessoal? Falamos ali a respeito da elasticidade. Agora vamos entrar na parte aí da plasticidade, ok? Plasticidade é a capacidade que o material tem de se deformar permanentemente, sem romper. É o comportamento oposto da elasticidade, né? Enquanto a elasticidade faz o metal voltar à forma, a plasticidade permite moldar o metal para criar novas peças, ok? É ela que possibilita fabricar fios, chapas, tubos e componentes conformados, né? Então ali quando a gente fala principalmente em chapas, quando a gente está trabalhando em estamparia, né? Fazendo uma estampagem ali, a gente utiliza algumas chapas e você coloca ali na matriz, né? No molde, né? Na verdade, você coloca o molde na matriz e faz a estampagem, né? Então aquela chapa se torna um outro tipo de componente, né? Então ela é bem utilizada, ela se deforma, né? Se deforma plasticamente, mas ela não tem o rompimento, né? Então ela se deforma conforme o modelo, né? E não volta ao seu estado natural, ela fica daquela forma, né? Vamos pensar lá na fábrica automotiva, né? Quando a gente faz lá os capôs do carro, né? Então tem aqueles frisos, né, no capô, então eles se deformam, mas eles ficam, né, não chegam a romper, eles ficam naquela mesma forma, beleza, pessoal? Pensem nisso. A origem do estudo da plasticidade, vamos lá. Os primeiros ferreiros da antiguidade já exploravam a plasticidade, né? Aqueciam o ferro até torná-lo maleável e o moldavam com martelos, né? Então, era lá no início, lá no século XIX, né, surgiram os primeiros ensaios de tração e compressão controlados. A plasticidade foi entendida antes mesmo de ser explicada. O homem percebeu que o calor aumentava e maleabilidade e começou a criar ferramentas, espadas e rodas metálicas, né? Então, a plasticidade é a capacidade de manter a forma após a deformação, sem ocorrer fraturas. Ela é a base de todos os processos de conformação mecânica, tá, galera? Então, vamos lá. Antes mesmo, né, do pessoal chegar com a teoria do que seria plasticidade, então já existia o processo, ok? Pense assim, antes mesmo da teoria já existia o processo. Por quê? O pessoal começou a perceber, deve ter sido um maluco, né? Chegou lá e falou, vou aquecer aí agora esse aço aqui, ou esse ferro, né? E ele acaba se tornando maleável, né? E aí com batidas a martelo, né? Muito utilizado aí em cutelaria, né? Com batidas em martelo, eles começaram a confeccionar aí espadas, né? E rodas, e assim vai. Então, você vê assim, como que é interessante isso, né?
foi feito o processo primeiro para depois vir a teoria. Daí é só lá no século XIX, né, que surgiram os primeiros ensaios, né, de tração e compreensão, aí que foram começando a ser explicados, né, o que é a plasticidade, elasticidade, assim vai. O que acontece dentro do metal, ok? Quando nós estamos falando em plasticidade. Durante a deformação plástica, né, as camadas de átomos deslizam umas sobre as outras, mudando de posição permanente, né? Então, lembra que o professor falou que tem os átomos lá dentro de toda a matéria e esses átomos, então, eles deslizam uns sobre os outros e formando, né, construindo uma nova posição permanente, né? Essas movimentações são chamadas de discordâncias, ok? Imagine um metal como pilhas de bolinhas, né? Então nós estamos lá um metal como uma pilha assim com bolinhas, né? Quando a força é grande, as camadas escorrem e o material muda de forma para sempre, né? Então pensa que eles estão empilhadas lá, as bolinhas, né? E a gente vai lá e fornece, né, uma força ali, dá um empurrãozinho naquela pilha de bolinhas e elas vão cair, vão mudar de posição, ok? Vão mudar de posição. No caso, né, da plasticidade para sempre, mas no nosso caso, exemplo aqui, claro, você pode retornar as bolinhas, mas elas vão mudar de posição. Esse que é o sentido para vocês entenderem como que funciona, né? Os átomos trocam de vizinhos, é a base da plasticidade, ok? Os átomos trocam de vizinhos, aí essa é a base da plasticidade. Ductibilidade e maleabilidade, ok? Então, quando a gente fala em ductibilidade, deforma sob tração, alonga, ok? Ductibilidade, deforma sob tração, alonga, beleza? Fios de cobre, arames de aço, né? Maleabilidade, deforma sobre compressão, né? Achata o material, beleza? Então, lembrem dessas duas teorias aí, ok? O que é isso? Chapas, moedas, latas, né? Todo metal plástico é maleável ou dúctil, ou os dois, ok? Então o cobre é o rei da ductibilidade, né? Que é a deformação sobre tração, né? Sobre o alongamento, né? O cobre é o rei deles, ok? O alumínio é o campeão da maleabilidade, né? Do achatamento, né? Como o professor falou, lembra lá quando a gente fala sobre na fábrica, né? Quando eles vão fazer os vincos lá no capô do carro, né? Então eles estão falando ali a respeito de maleabilidade, ok? Influência da temperatura, galera. Qual que é a influência aí da temperatura, né? Na plasticidade, ok? Então o aquecimento, né? Ele aumenta a plasticidade. Com o calor, os átomos se movem mais livremente, facilitando o deslizamento das camadas. Por isso, aquecemos o aço antes de moldar o calor. Antes de moldar, tá? O calor é o melhor aliado da plasticidade, ok? Então, mais uma vez, quando aquecemos, né, existe o aumento aí da plasticidade, né, facilitando, né, realizarmos, né, atividades, moldes ali, moldar, né, melhor dizendo, né, o material, ok? Então, um aço frio se rompe, um aço quente se molda, né? Um exemplo aí, forjamento a quente de eixos, laminação de chapas, extrusão de tubos, ok? É onde a gente utiliza aí a plasticidade, né? Durante o forjamento, a temperatura do aço pode chegar a 1200 graus Celsius. Ele ainda não derrete, apenas se deforma, né? Importante aí esse conceito, galera. Lembra que a gente viu lá, né, a respeito do gráfico de ferro-carbono, né? Então, olha aí, a gente vai começar a aplicar todos esses conhecimentos agora, ok? Importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento dessas propriedades materiais, né? Tipos de deformação plástica, né? Nós temos a frio, até 300 graus lá é considerada frio, aumenta a resistência
reduz ductibilidade, tá? A quente, acima de 0,6 vezes a temperatura de fusão, né? Então ele aumenta aí a ductibilidade. A morna, intermediária, equilíbrio entre dureza e deformabilidade. Então na indústria escolhe-se a temperatura conforme o objetivo, né? A frio para precisão, chapas finas, né? A quente para moldar grandes peças, eixos e rodas. Vamos voltar ali com o professor. Então é isso, né? Então, como o professor falou, na indústria, né? Se vocês estiverem trabalhando nessa parte, principalmente de materiais, né? Quando a gente fala aí em conformidade, né? Ou melhor, quando a gente fala em deformação plástica, né? Quando a gente está falando a frio ali, né? A precisão a frio, né? As chapas finas, né? Então são chapas finas. A quente a gente já utiliza para moldar essas chapas, né? Como eixos, rodas, né? Assim vai. E aqui o gráfico tensão vezes deformação, novamente, né? Após o limite elástico, lembra que tem o limite elástico lá? Após o limite elástico, o material entra na região plástica, onde a deformação cresce, mesmo sem aumentar muito a força, né? Aqui o metal está fluindo, ele cede lentamente. É onde a forma muda de vez, mas o material ainda não se rompe, tá? Importante, ó, limite elástico, né? Exemplo, dobra controlada de uma viga, estampagem profunda, né? Então, mais uma vez, temos aí o nosso gráfico. Então, se a gente pegar ali do ponto AB, vamos pegar aqui do ponto A a B, né? É a faixa de tensão em que a deformação é transitória, na qual o corpo retorna ao seu estado original, após cessar o efeito da tensão, né? Então, aqui é até o momento em que ele consegue aí retornar ao seu estado normal, né? Original. Aí nós temos o limite, né? Elástico. Se a gente pegar aqui, ó, esse aqui é o limite elástico, ó, né? Sigma P aí. Limite de tensão, que se ultrapassado, a deformação do material se torna permanente. Então até aqui, ó, aqui isso é um fio de cabelo, né? Para diferenciar um do outro, tá ok? Aí depois nós temos o escoamento. Olha aqui, ó, que é do B até o B'. Nós temos já o escoamento, ok? É o estado no qual as moléculas se reorganizam, absorvendo e retribuindo esforços com a tensão aproximada constante, tá? Aí depois daqui a gente já entra na nossa zona plástica, né? Que é a saída aqui do B', tá indo para o C lá, ó, tá vendo? Aqui a gente já entra na nossa zona plástica. E aqui no sigma R, olha lá, ó, sigma R aqui, ó, que vai vir aqui depois, né? Mas aqui no sigma R já é o nosso limite de ruptura, aqui que a gente tem que tomar cuidado, tá ok? E aqui entre o C e o D, né? Entre o C aqui e o D, de novo, um fio de cabelo, ok? É a nossa zona de ruptura, né? Culmina na ruptura do material, quando um corpo recebe uma tensão inicial maior do que aquela que produz a deformação plástica. Então veja que esse gráfico aqui ele consegue, né, trazer muitas informações para nós, né? E quando a gente vai analisar esse gráfico, né, vai pegar um material lá de teste, né, o extensômetro, por exemplo, ele vai trazer essas informações aqui. Aí vocês vão conseguir identificar, né, todas essas zonas e limites aqui, ok? Aonde que o material está se tornando elástico, né? O limite em que ele se tornou elástico, né? Onde teve a parte de escoamento, ok? E depois onde ele se tornou, né? Entrou na zona plástica e, enfim, chegou na limite ou zona de ruptura e limite de ruptura, né? Que ele vai ter a sua quebra aí, beleza, pessoal? Então, bem tranquilo essa parte, né? Vocês conseguiram entender bem aí essa parte desse gráfico entre a zona elástica e a zona plástica?
Dá um joinha, professor, se vocês conseguiram entender isso aí ou ainda estão com dúvidas a respeito, né, desse gráfico aí. Legal, Vitor? Muito bom, Bruna. Show de bola. Isso aí, galera. É bem tranquilo, né, gente? Não tem muito segredo aqui não, tá? Dentro disso tudo que o professor está falando, tá ok? Só para vocês entenderem um pouco. Em cada aspecto aqui, né? Vamos pensar que na zona elástica, nessa parte de zona elástica, existem milhares aí de cursos, de cálculos, né? De cálculos para serem feitos, ok? Mesma coisa que no limite elástico, na parte de escoamento, nós vamos ver um pouquinho desses cálculos aqui nas próximas aulas, né? Mas o professor, como o professor falou, eu trouxe os cálculos que realmente vão ser necessários, ok? Porque não é do segmento de vocês se aprofundarem nesses cálculos, beleza? Então esses cálculos aí mais para a parte aí de engenharia, né? Para a parte mesmo de projetos aí de materiais, né? Quando o engenheiro ele vai montar, né, ou vai construir aí um planejamento, um projeto, né, digamos assim, né, a respeito de materiais ou a respeito de algum componente, né, ou até mesmo um equipamento e seus componentes, aí ele vai ter que calcular cada etapa disso aqui, né? E os cálculos aqui são bem complexos, né? Estamos falando sobre diferenciais, né? Sobre umas coisas bem mais além aí da compreensão, né? De um simples ser natural, digamos assim. Não estou brincando, pessoal, porque assim, realmente são cálculos bem complicados, né? Então a gente entra muito na parte de física, né? Então tem uma parte muito forte, né, de física nisso e são cálculos assim bem complicados mesmo, né? Então, galera, vamos lá, tá? Vamos seguir aqui com a nossa aulinha, como o professor falou, tá? É uma aula um pouquinho mais teórica, né? Mas eu preciso que vocês não durmam nessa aula, ok? Vamos ficar firmes e fortes aí. São conceitos bem importantes, tá? Vocês vão ver aonde que o professor quer chegar com todos esses conceitos que hoje ele está fornecendo para vocês, beleza? Então fiquem fortes, fiquem fortes, fiquem fortes. Vamos voltar aqui no nosso gráfico, tá? Então, quanto ao gráfico, pessoal, beleza? Tá tudo tranquilo a respeito disso, né? A gente viu ele em 2 momentos aí, falamos bastante sobre esse gráfico, né? A importância, né, desse gráfico para o entendimento, para onde vai chegar ali o nosso limite de ruptura, né? Então, a gente precisa ter essa noção para que não ocorra, né, sem querer, digamos assim, esse limite de ruptura, ok? Então, endurecimento por deformação, galera. Endurecimento por deformação, ok? Cada deformação plástica aumenta a resistência do material. Isso se chama encruamento, né? Ou endurecimento por deformação. Nós vimos um pouquinho isso também, né? Sobre encruamento, galera. Então, o encruamento é o aumento da resistência do metal, ok? Quando o metal ele é moldado a frio, ele endurece, né? É por isso que os fios trefilados são mais resistentes que o material original, ok? Um exemplo aí, né? As molas de aço inox, né? Formadas a frio. Para restaurar a ductibilidade, o metal é recozido, né? Aquecido e resfriado lentamente. Também a gente já viu um pouquinho a respeito, né, da parte de recozimento, tá ok? Então vejam como é importante, né, a gente falar sobre o encruamento e o recozimento, como tudo se liga, né? Processos que usam plasticidade, né? Laminação, redução da espessura da chapa, né? A gente utiliza aí plasticidade. Trefilação, que é o alongamento de fios, lembra lá? Então utilizamos aí a plasticidade. Extrusão, empurrar o metal por um molde, tá? A extrusão aí também utilizamos a plasticidade. No forjamento, né, que é a compressão controlada, ok? Também aí utilizamos a plasticidade.
Estampagem, né? Moldar chapas em matrizes, tá? O professor falou também a respeito disso, né? Quando nós temos lá as máquinas de estampagem, aí nós temos as matrizes, colocamos ali normalmente uma chapa, né? E ela se deforma plasticamente, ficando no seu estado, né? Ela vai ficar conforme a matriz que foi colocada, ok? Tudo que é conformado vem da plasticidade. Ela é que permite moldar o aço como se fosse massa sem quebrar, ok? Um exemplo aí, rodas automotivas, trilhos, hastes e pinos. Plasticidade em forjamento, né? No forjamento é o processo mais antigo que usa plasticidade. O metal é comprimido entre matrizes até ganhar forma, tá? É como amassar uma massa quente, só que uma massa é o aço, né? O segredo está em aplicar a força certa na temperatura certa, né? Aplicações aí, eixo, virabrequins, engrenagens, conexões hidráulicas, né? O forjamento melhora a resistência, porque orienta os grãos metálicos, tá ok? Em laminação, o metal passa por rolos que o achatam progressivamente. Na laminação, o metal escorre entre os rolos. Ele se alonga e afina, mantendo a resistência e o formato uniforme. Aplicação aí, chapas de automóveis, trilhos, perfis estruturais. A laminação é contínua e ocorre a mais de 1000 graus Celsius. Tá? E aqui a plasticidade de estampagem, que é onde a gente vai ver muito mesmo isso aí, tá? Então, as chapas metálicas, né, é moldada em uma matriz por força de prensa. Lembrei agora, a última vez que a gente estava conversando a respeito lá do laboratório, me perguntaram, né, professor, essa máquina, né, que é MUE lá, né, que é a máquina universal de ensaios, né, ela também pode ser utilizada como prensa. Pessoal, lembra que o professor falou a respeito da conversa técnica, né, porque assim, realmente, quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, né, e a gente está inserido, né, se a gente não tiver essa linguagem técnica, a gente acaba se confundindo, né? Então, quando me perguntaram, professor, essa máquina ela faz prensa, né? Ela prensa o material também. Eu falei, olha, eu nunca vi isso acontecer, né? Eu vou pesquisar e depois vou atrás e trazer essa informação para vocês. Então, ela não prensa, galera, beleza? O que ela faz é a compressão, tá? É diferente. Uma compressão do corpo de prova, tá? Mas ela não faz. Prensar é outra coisa, tem prensas, né? Então é o equipamento prensa, né? Ela prensa aí normalmente o metal, né? Nesse caso aqui, dentro de uma matriz para tornar um outro equipamento, né? Ou um outro produto, tá? Aí é outra situação, beleza? Então, aplicações, carrocerias, utensílios domésticos, latas de alumínio, tá? Então, molde, o que é a diferença ali, galera, entre molde e matriz, ok? O molde, ele dá forma e peças tridimensionais, ok? Então, a moldagem por injeção, por exemplo, de plástico, né, na fundição lá, ok? Então, o molde, ela é diferente da matriz, né? E a matriz realiza a operação como corte, estampagem ou fundição sob pressão. Tá? Então essa é a maior diferença entre eles. Tá? Então o molde ali, né, ela é onde é formado a peça. Né? E a matriz, tá, é realizada operações com corte, estampagem e fundição. São coisas diferentes. Então, fundição sob pressão, né? Estampagem, fundição sob pressão, extrusão, corte. Plasticidade e manutenção industrial, né? Na manutenção, a plasticidade aplica o comportamento, explica, né, pessoal? Na plasticidade explica o comportamento de peças danificadas, né? Eixos tortos, ultrapassar o limite elástico, tubos amassados, deformação plástica, parafusos alongados, perda de tensão. Tá? Então, lembra lá a respeito dessa comunicação técnica. Então, é dessa forma que vocês têm que se comunicar aí com os seus pares, ok? Ultrapassar o limite elástico, né?
deformação plástica, perda de tensão, né? Saber identificar quando o metal entrou na plasticidade evita trocas desnecessárias e acidentes. Então, as calibrações de prensas e ajustes de moldes, tá? Então, isso é bem importante aí dentro da nossa manutenção, né? E como ela se conversa aí com plasticidade, ok? Tratamentos térmicos e plasticidade, né? Os tratamentos controlam a plasticidade. Quando a gente fala lá em recozimento, né, ele aumenta a plasticidade. Em têmpera, diminui a plasticidade e aumenta a dureza, ok? Tudo é equilíbrio. O técnico deve saber quando quer um metal mais maleável e quando ele quer o metal mais duro, né, galera? Então o professor fala bastante disso também, isso é importantíssimo vocês terem esse conhecimento, né? Um exemplo aí, chapas recozidas para dobras, molas temperadas, né, para resistência, ok? Agora entramos aí na parte de limite de escoamento e ruptura, tá? Onde o professor aí quer que vocês entendam um pouco melhor a respeito daquele gráfico lá, tá? Então, o limite de escoamento é o início da plasticidade, ok? Quando a gente vê lá no gráfico, lembra que ele está saindo ali da parte de elasticidade e indo para plasticidade, ele está num limite de escoamento, né? O limite de ruptura é o fim, o ponto de quebra, ok? Entre esses dois pontos, o metal é moldável. Depois disso, ele rompe e não serve mais para conformar, tá? Exemplo, controle de forças em prensas hidráulicas. Tá? A ruptura sempre acontece depois do pescoço, tá? Visível no corpo de prova de tração. Vocês lembram que o professor passou para vocês um vídeo, né? Quando a gente estava falando lá sobre ensaios, né? O professor mostrou para vocês um ensaio de tração, onde eles colocaram um corpo de prova lá, né? um aço, e o corpo ele começou a se deformar, passando ali da parte de elasticidade, entrando no limite de escoamento, e assim passando para a parte de plasticidade. Ele fez um pescoço, né? Ele fez um alongamento na peça, ok? A gente chama aquilo lá de pescoço, tá? E você consegue observar bem isso, né? A gente conseguiu observar bem, né, nesse vídeo, né? E daí, após isso, né, esse pescoço visível, né, aí já chega no limite de ruptura e o ponto de quebra, né? Ensaios que medem plasticidade, ok? Então, o ensaio de tração, né, mede o alongamento e a área reduzida. O ensaio de dobra, né, mede a capacidade de curva sem romper, tá ok? Beleza, pessoal? Tudo certo aí, prof? Estão conseguindo me ouvir? Ótimo, beleza, show de bola. Já consigo ver vocês aí, galerinha. Que ótimo. Todos reunidos num cantinho, olha só. Bacana, tá frio por aí, pelo jeito? É uma brincadeira, pessoal. Ótimo, beleza. Então vamos lá, ensaio de dobra, né? Mede a capacidade de curva sem romper, né? Ensaio de dureza, pessoal. Indireta, mais duro, igual a menos plástico, né? Então, quanto mais duro, igual a menos plástico, tá? Esses testes mostram o quanto o material aguenta ser moldado antes de se romper. Na indústria, garante a qualidade e segurança, né? Exemplo, certificação de chapas automotivas, ok? Plasticidade e sustentabilidade, né? A plasticidade permite reciclar metais infinitas vezes durante a fusão e a nova conformação, né? O metal retém propriedades do original. Um aço ou um alumínio pode ser moldado, refundido e moldado de novo, sem perder a força. É o mesmo princípio usado na fabricação de latas recicláveis, né? Então a gente não tem o pessoal lá que vende essas latas, né, recicláveis, né? Ou às vezes a gente guarda essas latas recicláveis aí para depois a gente vender também, né? Depois eles fazem todo esse processo, né? Novamente aí de
de reutilizar, né, esse material para refazer novas latas plásticas, ok? Então aí entra bastante a parte de sustentabilidade nesse sentido, ok? Então, exemplo, o alumínio reciclável, né, vira nova latinha em 60 dias, tá? Essa é uma curiosidade que o professor trouxe aí, né? Então, depois que ele sai ali da parte de venda, que as pessoas vendem o alumínio, ele passa por toda a parte de produção novamente e em 60 dias aí ela vira uma nova latinha, tá? Então, o que vimos aí nessa aula, né, galera? Plasticidade, deformação permanente sem romper, né? É a base dos processos de conformação, ok? Controlada por temperatura, esforço e estrutura, beleza? Essencial para fabricação e manutenção mecânica, né? Se a elasticidade protege a forma, a plasticidade cria a forma, entenderam? Então aí se resume praticamente tudo o que a gente viu, né? A elasticidade ela preserva, né, aquele determinado material, né? E a plasticidade, com aquele material, ele cria um novo material, né? Uma nova forma, um novo material não. Vamos lá, não pode se pensar assim. Ela cria uma nova forma para aquele material, beleza? Então essa praticamente é o resumo aí de todas as nossas aulinhas a respeito de elasticidade e plasticidade. O importante aqui, galerinha, é vocês entenderem, né, tudo isso que o professor está falando, né? A diferença aí entre elasticidade e plasticidade, aonde, né, que isso vai afetar, aonde que a gente sai da parte de elasticidade para a parte de plasticidade, quais os tipos de materiais, quais os tipos de forjamentos a gente vai precisar fazer, né, nesses materiais, ok? Para que eles ou continuem elásticos ou passem para a parte de plasticidade, né, para dar forma a outros objetos, né? Então é bem importante a gente ter esse entendimento, né? Como o professor falou, não vamos se aprofundar muito em cálculo, né? Porque não é o nosso objetivo. É realmente a gente entender isso e como que a gente vai colocar isso dentro do nosso dia a dia, né? No nosso setor lá de mecânica, ok? Então, dominar as duas é entender o comportamento mecânico completo do metal, do projeto, tá ok? Dentro aí das oficinas, né? Comparação e aplicações industriais, né? A elasticidade e a plasticidade não são opostas. Lembrem bem disso. O professor até falou nessa parte de elasticidade, a gente falou a respeito disso, né? Eles não são opostos, mas elas se complementam, ok? O material precisa das duas propriedades para um bom equilíbrio, ok? A elasticidade garante a resistência. Lembra, pessoal? Vamos pensar em elasticidade como resistência. A plasticidade garante a conformação, né? Que é a criação de uma nova forma, ok? Sem elasticidade, a peça quebra. Sem plasticidade, ela não pode ser moldada, né? Então, exemplo aí, a chapa de aço precisa ser plástica para moldar, mas elástica para suportar vibrações. Tá? Então, olha só que importante isso, galera. Tá? Vamos pensar, né, nesse sentido. Sem a elasticidade, a peça quebra. E sem plasticidade, ela não pode ser moldada. Né? Então, quando a gente tem que trabalhar com essas duas, né, em cada uma no seu nível ali, para não ocorrer a perda de material, beleza? O professor trouxe também uma planilhinha aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? Ficar um pouco mais didático aí. Tá? Característica, natureza. Tá? A elasticidade ela é reversível, na plasticidade ela permanece, né? Tipo de deformação, na elasticidade, proporcional, na plasticidade, não proporcional. Falando a respeito de energia, na elasticidade ela armazena, lembra? Na elasticidade e na plasticidade ela dissipa a energia. Né? Aplicação, né? Na elasticidade, molas, eixos, suportes. Na plasticidade, chapas, tubos, fios, ok? Falha típica, na elasticidade, fadiga, né? E na plasticidade, deformação permanente, ok?
Essa tabelinha bem tranquilo para vocês terem essa noção, né, de espaço aí entre uma e outra. Elasticidade é resistência controlada, plasticidade é moldagem controlada, né? Ambas são vitais, mas com funções diferentes, tá? Beleza? Influência na temperatura. Temperatura aumenta, a elasticidade diminui e a plasticidade aumenta. Temperatura diminui, a elasticidade aumenta e a plasticidade diminui. Com o calor, os átomos ficam soltos, o material se molda. Com o frio, eles ficam travados, o material resiste, mas se quebra facilmente. Lembra que o professor falou lá do Titanic, né? Exemplo, estampagem a quente, né? Plástica, vezes mola do motor a frio, elástica, ok? Então a estampagem a quente, né? A gente entra na parte de plasticidade, a mola do motor a frio, né? Na parte de elasticidade, ok? Quais são as falhas, né, relacionadas a isso? Né? Vamos pensar ali na falta de elasticidade, né? Ocorre a fratura. Excesso de plasticidade, deformação permanente. O equilíbrio é tudo, né? Um eixo que não tem elasticidade, ele quebra. Uma chapa com plasticidade excessiva, ela entorta, ok? Ambas são falhas de comportamento mecânico. Tá? Tratamentos térmicos e comportamento. Na têmpera, aumenta a elasticidade e dureza e reduz a plasticidade. No recozimento, né, aumenta a plasticidade e reduz a elasticidade. O tratamento térmico é o controle dessas duas propriedades, ok? A mola é temperada, a chapa é recozida, né? Cada processo busca um equilíbrio diferente. Exemplo aí, molas de suspensão, né, feita na têmpera, né, e tubos dobrados no recozimento, né? Você vê como é importante, né, voltar lá nos materiais que o professor passou a respeito, né, desses tratamentos térmicos, ok? Para vocês relembrarem, né, aonde que vai entrar cada situação dessa e aonde que a plasticidade e a elasticidade, né, vão atuar, né, nesses tratamentos, ok? Então, bem importante isso, pessoal. Então, na conclusão geral, né, elasticidade e plasticidade formam o ciclo natural do comportamento mecânico. A primeira garante resiliência, a segunda permite moldagem. O equilíbrio entre elas define a eficiência e a durabilidade de qualquer peça metálica, né? Elasticidade é o que faz o metal suportar o esforço. Plasticidade é o que permite dar forma a ele. Entender essas duas formas é entender o coração da mecânica, ok? Então, olha só que importante essa frase, né? Entender essas duas é como entender o coração da mecânica. Mas vocês já estão craque nisso, né? Com certeza. Entenderam bem quanto o professor falou, né? A respeito de elasticidade, a respeito de plasticidade, né? Deu vários exemplos aí dentro do nosso meio, né? Inclusive com outras matérias. Então, como é importante esses dois temas, tá? Dentro aí da mecânica, beleza? E aí entramos novamente, né? Lembre-se, o aprendizado não para por aqui. Ele é um processo contínuo, galera, né? Mais uma vez, o professor vai falar, retomem lá os materiais, né? Principalmente lá sobre, quando a gente falou, né? A respeito lá de tratamentos térmicos, beleza? Então não esqueçam desse material. Vamos seguir aqui então, né? Falar um pouquinho agora a respeito de limite elástico, né? Que é a fronteira da segurança. Então vamos lá. Nas últimas aulas, né, nós mergulhamos aí no conceito de elasticidade, volta, né? Plasticidade fica, pensa nisso. Hoje vamos medir o ponto exato onde a elasticidade termina e a plasticidade começa, né? Esse ponto é o limite elástico. O dado mais crítico para garantir que uma máquina não só aguente a carga, mas continue funcionando com precisão, ok? Como o professor falou, agora a gente vai entrar um pouquinho ali
naquela área de cálculo, né? Mas são coisas bem tranquilas, bem básicas, ok? Então, conceito, teoria e falha funcional, né? Este é o valor que nos diz, até aqui tudo bem, beleza. Daqui para frente o dano é permanente, tá? É isso que é o conceito e a teoria a respeito disso, né? É o primeiro mandamento do dimensionamento mecânico, né? Então ali nós vamos ter mais contato agora com a tensão, né? Tá vendo? O sigma lá é a tensão, né? É a força por área interna que o material faz para resistir, né? E a deformação lá é o quanto ele alonga. Elas são inseparáveis. Aí nós temos o limite de escoamento. É a tensão máxima que o material suporta antes de exibir deformação plástica. Daqui para frente o estrago é permanente. Falha funcional. Uma peça que atinge o limite de escoamento não quebra, mas ela falha funcionalmente. Se a haste de ficção da fresa entorta em 0,1 milímetro, toda a precisão da máquina acaba. Pessoal, agora o professor vai falar um pouquinho a respeito disso, porque eu já falei em algumas aulas atrás, né, sobre isso, sobre calibração, metrologia, né? Então a gente tem que entender toda essa função, ok? Então pense lá, né, que a gente está dentro de uma CNC, né, ou numa fresadora, ok? Aí tem a fresa ali, né, que é a ferramenta de trabalho, ok? E ela entorta ali 0,1 milímetro, toda a precisão da máquina acaba. Porque pense lá, galera, quando está fazendo desenho, vamos unir tudo agora, né? Está construindo o desenho, né? Você vai ter todas essas medidas, né? Essas medidas que vão caber ali dentro do teu projeto, ok? E quando você for passar isso para o CAM, né? For fazer a programação em CAM, né? Aí esse programa ele vai te dar ali também os mesmos valores, de acordo com o projeto que foi feito no desenho, tá? Então ele tem que ter todo essa especificidade, ok? Se por conta aí de um erro, né, ou por conta de um material que não foi feito, uma preventiva ou uma preditiva, tá? A fresa ali entorta, acaba entortando, né? Por conta de um aquecimento, né? Em contato com o material que vocês estão realizando o fresamento, né? Todo outro grupo, né, de produtos que estão sendo realizados dentro da produção, eles vão sair errados, com medidas erradas. Aí vai chegar lá no final, na parte de montagem, quando o pessoal for montar esse produto, eles não vão conseguir montar, porque ele vai ficar desalinhado, ok? Aí vai ter que voltar toda a produção. Veja como é importante, tá? Aí a gente entra também um pouquinho na categoria lá, quando a gente fala lá em TPM, né? Que a gente fala que o operador, vocês vão ter que instruir o operador, né, da máquina, né? E conduzir, né, eles para que eles saibam ali, né, quais as medidas corretas essa determinada equipamento, né, ele tem que realizar para que o produto saia com a qualidade correta, tá? Então, o operador ele vai ter um paquímetro, ele vai ter que estar medindo a peça, tudo totalmente orientado por vocês, né? Então, isso é totalmente importante, é bem importante isso, né, dentro da operação, e fazer com que ele também, esse operador, ele tenha essa noção, né, de 360 graus, que ele consiga identificar, de repente, né, uma falha ali em algum material. Então isso, como o professor falou, às vezes vocês vão ter que trazer esse pessoal, né, para dentro ali do setor de vocês, explicar, explanar, né, a respeito dessas informações que agora vocês estão recebendo, né, e futuramente vão transmitir. Por isso é importante ter todo esse conhecimento, ok? Beleza? Então vejam só, galera, como é importante. Vamos seguir aí, tá? Então, hoje tem os catálogos de aços, né? SAI, o DIN ou ASTM. Alguém já ouviu? Alguém já viu, né? Um aço, por exemplo, você vai adquirir um aço, comprar, né, um aço lá, e eles têm essas normas aqui, né? Alguém já teve contato com isso? Já viu como é que funciona isso? Sabe o porquê existe isso ou não?
Vamos lá, pessoal. Ah, João, show de bola, cara. Que legal. Muito bom mesmo. O Vitor não. Ok. Mais alguém já teve contato com isso e entende um pouquinho a respeito disso? Quando vocês estiverem no chão de fábrica, vocês vão ver demais isso, principalmente quando vocês receberem produtos, né? Então, provavelmente dentro da indústria, né, tem a parte de compras lá, né? Essa compra ela manda ali, né, para dentro do warehouse, né? O warehouse recebe, né, esses produtos, né? E, e direciona para o setor, né, que solicitou, ok? Então, provavelmente vocês vão receber bastante, né, esses produtos lá dentro do setor de vocês, né? Mas assim, vocês não vão adivinhar o limite disso, tá, galera? Ele consulta a tabela ou certificado de qualidade do material. Então, todo o material que vocês vão receber lá, vai vir a nota fiscal do material e vai vir todo o certificado, né, de qualidade, vai vir a tabela, né, dos aços que normalmente eles são amparados, né, por essas normas, né? Como a gente viu lá as normas da BNT, né, em desenho, é da mesma forma aqui, tá? Todos os aços aí eles têm um certificado e uma forma, né, uma normatização, ok? Aí cada um no seu país, né? A SAI lá eu sei que é nos Estados Unidos, a DIN eu acho que é Alemanha, né? A SMT eu acho que é nos Estados Unidos também, mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso um pouquinho mais para frente também para vocês entenderem melhor, tá? Aí, até vai ser agora então. Essas siglas se referem à norma técnica, ou seja, sistemas padronizados, né? Usados para classificar, especificar e garantir a qualidade de materiais, peças e processos industriais. Cada uma pertence a um país ou instituição, mas são usadas no mundo todo. Então, no mundo inteiro, vocês vão ter contato com essas três aí, tá, galera? Muita gente usa isso aí, né? Daí cada um mais ou menos cada um aí no seu quadrado, tá? Depois o professor vai até falar um pouquinho a respeito disso também, né? Então vamos falar aí sobre a SAI, né? Que é hoje nos Estados Unidos, né? Origem Estados Unidos, usada principalmente na indústria automotiva e metalúrgica. É isso que vocês vão ter bastante contato, tá? Vai ser mais com essa SAI aí, né? Define composição química e propriedades mecânicas dos aços e ligas, né? Então, a SAI 1020, né? Você vai ver lá o aço, né? Esse aço aí é o 1020, né? Ele é um aço carbono, com cerca de 20% de carbono. Então, sempre aqui, galera, a parte final, ok? A parte final aqui vai ser a porcentagem de carbono que ele tem, né? Beleza? Muito usado em eixos, parafusos e peças usinadas. Aí nós temos a SAI 4340. Aí quando a gente fala em 43, a gente já está falando de aço liga, né? Ela tem, principalmente, nesse caso com níquel, né? Cromo, né? Tem outros ali também, beleza? Então ele tem um aço que ele é ligado com outro tipo de material, beleza? Aí a gente vai usar o 43 e assim vai. Usado em engrenagens, vira B15, peças de alta resistência. Né? Padrão de numeração lá, o professor até trouxe, ó, 10 é aço carbono comum, né? Daí você coloca a porcentagem de carbono que está dentro desse aço, ok? Então quando vocês receberem, né, essas peças, vocês vão ter que identificar quais os tipos de aço, né, e as porcentagens de carbono que tem nesse aço, ok? 43, aço liga, com níquel, cromo ou molibdênio lá, né? Aí tem o 31 também, que é um aço liga com níquel e cromo, tá? E a DIN, galera, lá da Alemanha, ó. Abrange mecânica, eletrônica, material, medida, rosca, parafuso, etc. Muito usada na Europa e adotada por muitas empresas no Brasil, né? A gente vai ver bastante essa DIN aí também, né? DIN 993, né? Parafuso sextavado com rosca métrica total. DIN 2391 é utilizado em tubos de aço sem costura para aplicações mecânicas, ok? A DIN 17100, ST37-2, 1018, 1020, aço estrutural comum, semelhantes a... Vamos lá, o professor vai fazer de novo, o professor falou coisa errada aqui.
Então a DIN 17100 e ST37-2 é feita aí para aços estruturais comuns, beleza? Elas se assemelham ao SAI lá 1018, 1020, né? Lembra que o SAI lá é utilizado nos Estados Unidos, que é o aço carbono, beleza, pessoal? Então ela se assemelha a essa, né? Então você pode utilizar tanto o SAI ali, né? Ou a DIN, né? Elas se complementam, ok? A STM, beleza? Também é lá dos Estados Unidos, né? Define métodos de ensaios, materiais metálicos e não metálicos, soldagem, plástico, cimento, ok? É muito abrangente, usado em quase todos os setores industriais. Então pense lá no ASTM, A36, aço carbono estrutural para chapas, perfis e vigas. ASTM, A106, tubos de aço carbono, sem costura para alta temperatura. A STM B221, perfis e barras de alumínio estruturados, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês terem conhecimento, né, dessas normas, ok? Para vocês, na hora, obviamente, de solicitarem para um setor de compras lá, né, ou pro estoque, né, na warehouse lá, vou pedir lá um determinado aço, né? Aí você vai ter que entender essas normas, né? Às vezes a empresa, né, multinacional que você está trabalhando, ela utiliza a norma SAI, a DIN, a STM, ou ambas, né, ou as três juntas, né? Então você vai ter que identificar isso e pedir da forma correta, ok? Então eu fiz uma tabelinha ali também, né, resumindo para vocês, tá? Então a SAI é dos Estados Unidos, aço e ligas metálicas, né? A SAI é 1020, aço carbono, ok? A DIN na Alemanha, parafusos, tubos, normas dimensionais, tá? Então ela é mais para parafuso aí, ok? A STM nos Estados Unidos, ensaios e materiais diversos, né? Mais para aço estrutural, ok? Se você tiver em uma indústria mecânica no Brasil, pode ver algo assim, em um desenho técnico, tá? Então, muito bom isso, até eu coloquei aqui, porque no desenho, ok? Quando é projetado o desenho, principalmente quando é um projeto da parte de engenharia, né? Normalmente eles já colocam um tipo de metal, né, que vai ser utilizado para aquele produto, ok? Eles fazem um desenho lá, fazem um projeto, e quando eles detalham no projeto, eles colocam lá o material utilizado, ele vai ser um SAI lá 1045, ou ele vai ser um DIN lá, né, C45, vai ser um ASTM, A29, aí você vai buscar esses materiais lá, né, e entender, obviamente, para que eles servem, né, se ele está falando de DIN lá, provavelmente é um parafuso, não que seja regra, mas provavelmente é um parafuso, né. O SAI lá, 1045, provavelmente é um aço carbono para um determinado componente, beleza, pessoal? Isso significa que qualquer uma dessas equivalentes é aceito, pois tem propriedades semelhantes, muda apenas o sistema de norma usado, né? Então as propriedades delas são praticamente a mesma coisa, como o professor falou, tá? Não é regra, é regra se você tiver dentro, né, da empresa que você estiver lá trabalhando, aí você vai usar como regra, se eles estipularem isso, determinado tipo de nomenclatura, né? Mas se isso não ocorrer, pode ser que apareça essas três aí. Vocês têm que saber o que é isso, né, galera? Então é o mínimo aí de entendimento, ok? Agora vamos começar os cálculos, né? Tensão aplicado, cálculo base, galera, cálculo base. Então toda a nossa análise começa aqui. A tensão, né? A tensão, lembra lá do sigma, né? É a força distribuída pela área. Se a área for pequena, ok? A tensão é alta, né? Então ali, ó, sigma, força dividido por área, beleza? Então, newtons milímetros quadrados é a unidade que usaremos. Se vocês converterem a carga da empilhadeira de toneladas para newton e a área de milímetros quadrados, o resultado é diretamente em megapascal, ok? Que é a que a gente mais utiliza aí para tensão, beleza, pessoal? Bem tranquilo, já falamos sobre isso também, né? Lembra que tinha lá a conversão, né?
KGF para Newton, lá que é mais ou menos 9,8 newtons, né? 1 KGF é mais ou menos 9,8 newtons, ok? Então, cálculo a tensão aplicada, né? Um pino de fixação no braço de uma prensa tem área de 150 milímetros quadrados. Ele suporta 30 mil newtons de força. Galera, então eu quero saber qual que é aí a tensão, né? Qual que é a tensão nesse pino aí? Como que a gente faria, né? Para chegar nisso, ok? Vamos voltar um pouquinho lá. Vou lá a formulazinha aqui. Tá, então essa aqui é a fórmula da tensão, né, galera? Então, vamos pensar aqui como que a gente calcularia isso, né? Um pino de fixação no braço de uma prensa, né? Tem a área de 150 milímetros quadrados. Ele suporta 30 mil newtons de força. Então, o que que a gente tem aqui, galera, né? Quando a gente pensa aqui em área, né? Então, nós temos a nossa área, ok? 150 milímetros, ok? E temos aqui a nossa... Ele suporta uma força aí, né? Nossa força de 30 mil newtons, tá? Beleza? Então, sabendo disso, nós sabemos que... Sabendo disso, nós sabemos que a tração, né? É força sobre área. Né? Então, sabendo dessa fórmula, quanto que fica aí a tração, galera? A tensão, tração não, desculpa, tensão aplicada, galera. Quanto que vai ficar esse cálculo aí? Vai lá, mostra o professor, coloca aí no chat, professor. Vamos lá, pessoal. Não conseguiram chegar no cálculo ainda? Mais alguém, galera? Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Bruna, o que você acha, Bruna? Quanto que é? Ótimo. Isso aí, galera. Acho que vocês pegaram, né? Então, qual que é a tensão nela, né? Sabendo aí que a força é 30 mil, a área é 150. Então, a tensão 30 mil dividido por 150, nós temos 200 megapascal. Galera, então vamos lá. O que o professor quer falar, tá? Principalmente aqui nessa parte aqui, ok? Quando a gente fala aí em cálculo, tá? Quando a gente fala em cálculo, pessoal, é obrigatório, tá, que a nossa resposta ela tenha, né, aonde vocês querem chegar, né, o valor, né, que foi representado, mas ele precisa, tá, ter ali também, né, em qual dimensão ele está sendo feita, galera, tá? Então, é 200 megapascal, ok? Não pode esquecer da nomenclatura aqui, tá?
Se, por exemplo, caso aconteça aí na prova ou até mesmo nessas atividadezinhas que o professor fornece aí para vocês, vocês chegarem no final lá do cálculo, colocaram tudo bonitinho aqui, ó, 30 mil newtons, 150 milímetros quadrados, fazerem o cálculo bonitinho aqui, mas no final vocês colocarem só os 200 aqui, tá errado a questão, galera, tá? É errado essa questão, porque ela precisa acompanhar, né, qual é a medida aí que está sendo calculada, ok? Então a medida aqui no caso é megapascal, ok? Lembra que o professor falou lá? Deixa o professor voltar ali naquela parte. Tá? Então quando a gente trata aí, né, newtons por milímetros quadrados, né, quando a gente está falando, é só nesse caso aqui, tá, galera? Newtons por milímetros quadrados. Se, por exemplo, aqui tivesse a área aqui 150 metros quadrados, aí é outra história, tá? Mas aqui quando a gente fala em newtons por milímetros quadrados, automaticamente aí você consegue fazer o cálculo direto, tá? Para chegar em megapascal. Agora, se ele tiver em metro, não. Tá? Aí é outro cálculo para você, aí ele não vai chegar em megapascal, né? Então, muitas vezes até questões, né, quando a gente vai fazer cálculos lá, como o professor falou, eu não vou aprofundar isso, né, para vocês, porque eu acho que não é o objetivo, mas eu preciso realmente, de verdade, pessoal, que vocês entendam isso aqui, tá? Então, a unidade que nós estamos usando, né, tá? Então, quando a gente fala em newtons, milímetros quadrados, né, ou newtons por metro, tá? Aí a gente só fica, quando é newtons por metro, é só pascal, né, pezinho lá. Mas newtons milímetros quadrados, a gente usa o megapascal, ok? Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, né? Essa conversão, né, de unidades aí tem que já estar no sangue de vocês. Isso aí é básico da escola mesmo, né? Então, essas conversões aí vocês têm que saber fazer, beleza? Então, tomem muito cuidado quando lá no anúncio, né? Lembra que o professor falou que o professor vai fazer conforme aqui os nossos quiz, né? Mas não vai. Eu quero saber se vocês estão entendendo toda essa questão. Por isso que eu coloquei essa informação aqui agora, né? Então, coloquei essa informação aqui, ó, para relembrar vocês. Quando a gente fala em newton milímetros quadrados, saímos direto no pascal, no megapascal, ok? Agora, se a gente estiver falando em newtons por metros quadrados, aí é outro cálculo. Aí a gente entra aí só nos newtons, ok? Então, toma cuidado com esses cálculos de conversão de unidade, para vocês não chegarem e fazerem tudo correto e no final a informação é errada, né? E nós, como técnicos, né, pessoas que têm o conhecimento técnico dessas medidas, nós precisamos saber em qual unidade ela está, tá? Em qual unidade ela está, não milímetros quadrados, metros cúbicos, tá? Então a gente precisa ter muita atenção nisso. Imagine a gente passar, né, uma informação ali de tensão errada, ok? O que vai acontecer, né, com o material? Ele vai sair do limite de escoamento e vai entrar no limite de ponto de ruptura, ok? Então tome muito cuidado com isso, beleza, galera? Entenderam bem o que o professor quis falar a respeito das unidades lá? Dá um joinha, professor, se todo mundo entendeu. Ótimo, Gabriel. João, né? Muito bom. Breno, Vitor. Isso aí. Cauê. Que bom. Se atentem nisso, galera. Se atentem nisso. Agora, um pequeno desafio para vocês aí, que vai abrangir um pouquinho mais, tá, o conhecimento de vocês. E é isso que eu quero que vocês entendam que o professor está querendo cobrar de vocês, tá? É o entendimento lógico, né? O entendimento fora da caixinha, o entendimento 360 graus, tá ok? Então vamos lá. Se a área de um pino
ok? É 150 milímetros quadrados. Qual a força máxima que ele aguenta antes de entortar, tá? Ou escoar, beleza? O que vocês acham aí? Se a área do pino é 150 milímetros quadrados, qual a força máxima que ele aguenta antes de deformar ou escoar? Ah, tá. É que o professor não colocou aqui também. Atenção, né? Como é que vocês vão chegar lá no... Aí você quer que eu adivinhe as coisas? Tem uma bola de cristal, professor? Aí nunca que vai acontecer mesmo, né? Então, qual que é a força ali? Sabendo, né, que a nossa tensão é 350 megapascal. Sabendo que a tensão ali de escoamento, né, que é 350 megapascal. 30 mil newtons, 37.500 newtons. Vamos lá. Trinta e cinco, 500, 45. Vamos lá, turminha. Poucos responderam. Lembre-se que o professor está vendo isso, né? Vocês precisam participar. Lembrem de colocar a unidade, galera. Lembrem de colocar a unidade, né? Então, tudo que vocês forem fazer de contas aí, que a gente chegar, tem que ter unidade, para a gente entender. Pense que você vai colocar isso lá dentro, né, de algum projeto. Aí a pessoa que for realizar, né, a construção desse determinado objeto, né, ou peça, né, ele vai precisar saber qual unidade está, né? Lembra que até em desenho lá a gente faz, né, dando as escalas 1 por 2, 2 por 1, né, para eles entenderem também qual é o tamanho da peça, né, relacionada. Ótimo, pessoal, muito bom. Isso aí. Gostei de ver, galera. Todos participando, que maravilha, muito legal mesmo. Então a área ali, né? Então a força máxima, né, vai ser, né, o nosso, a tensão vezes a área. 350 vezes 150, nós temos 52.500 newtons, ok? Muito bom, galera, bastante gente acertou aí, beleza? Até foi bom vocês terem falado, colocado essas informações, o professor vai falar um pouquinho com vocês a respeito de uma outra situação. Quando a gente for iniciar nossas avaliações, ok, galera? E vai ser provavelmente lá para o mês que vem, né? Aí o professor ele vai montar ali, né? Tipo um quiz, né? Vai ser bem interativo, tá? O professor está pensando no Kabum lá, né? Aí para ver se vocês vão, quem que vai ser o campeão aí, tá? Conforme vocês vão acertando, né? Vão ter ali as opções que vão ser básicas, né? Igual lá do nosso quiz. E for acertando, né? Vai tendo uma pontuação maior e vai ganhando, né? Então vai ser legal, tá? Mas só o professor só deu essa pincelada aí, ok? Vamos voltar lá nos nossos cálculos, né? Então, interpretação da força limite, né? Se a prensa acionar 55 mil newtons por erro de um CLP, por exemplo,
o pino falha, ele entorta, o equipamento para. Isso mostra o quanto, né, a tensão, né, a tensão é uma linha fina, né, a tensão ali, né, o sigma, tá? É uma linha fina, ok? Porque a tensão de escoamento não é o limite final, tá? Na prática, usar a tensão de escoamento como limite significa que qualquer erro de 1 tonelada, 1 milímetros quadrados, causa falha permanente, né? Então pense assim, que se você está trabalhando no limite ali, né, da tensão de escoamento, qualquer coisa que seja fora do normal, né, o operador bateu na ferramenta ou a peça desalinhou algum milímetro quadrado ali, né? Ela já causa falha permanente, beleza, pessoal? Se a carga for 25 mil newtons e o limite, tá? Ó, vamos lá. Se a carga for 25 mil newton, né? E o limite for 25 mil newtons, o que acontece se o operador bater na peça ou se a vibração aumenta, né? A peça falha, né? Aquilo que o professor falou. Então, o limite da carga, né? É menor do que o limite aí, né? De escoamento, ok? Então, introdução ao fator de segurança, né? Então, nós temos aí, como tudo, um fator de segurança, ok, galera? Então, o fator de segurança, né? O CS que a gente chama, é um número, né? É um número sempre maior que 1, né? Que divide a tensão ali de escoamento, né, para criar uma margem de manobra contra imprevistos, tá? Ele é o nosso seguro de vida da peça. É a garantia de que um componente é muitas vezes mais forte do que a carga máxima que ele verá, ok? Beleza? Então ele é o nosso seguro de vida aí, ok? Exemplo, um elevador de carga geralmente tem, né, o seu fator de segurança de 4 a 6 vezes maior do que a carga máxima operacional. Você vê, imagine que perigo, né, galera? Quando a gente fala em elevador, tá? Então o elevador lá, quando você vê lá no elevador, tá escrito lá carga máxima 10 pessoas, né? Mas o fator de segurança dele lá, ele consegue aguentar de 4 a 6 vezes mais, muitas vezes, né? Não é um número fixo, tá? Depende, obviamente, da produção, né, do elevador, né? Quem produziu, né? Então, tudo isso tem essa questão de saber. Mas, assim, normalmente, né, a gente utiliza aí de 4 a 6 vezes, né, a carga, né, para que não ocorra, né, e desse elevador aí cair e matar todo mundo que está lá dentro, ok? Então, dentro também dos nossos cálculos, nós vamos ter os fatores lá de segurança. Principalmente, galera, em desenho, tá? Lá em desenho, até se vocês já começaram, né, a desenhar, eu já vi que alguns já até entregaram aí o desenho lá do nosso circuito integrado, né? Do encapsulamento lá, 8-DIP lá, se eu não me engano, que a gente está fazendo. Aí lá você vai ter os limites lá, né? Então você vê que ele sobe mais tanto e menos tanto, ok? Então esse é o limite daquele determinado objeto, tá? E nós vamos ter isso bastante lá em desenho. Desenho, quando a gente for montar os desenhos mesmo, né, na prática, aí vai poder variar tanto para mais e tanto para menos. Se sair disso, aí já não funciona mais, ou seja, lá no final a peça ela não vai conseguir ser montada, ok? Então o fator de segurança é um número, sempre já falamos sobre isso, né? O professor duplicou aí. Revisão da hierarquia de tensão, né? Então acho que é bem importante, resumindo praticamente tudo aí que a gente viu, ok? Hierarquia. O projeto seguro deve respeitar, tá? Então ali a tensão aplicada, né, deve ser menor que a tensão admitida, né? Que deve ser menor que a tensão de escoamento, que deve ser menor que a tensão de quebra, de limite de quebra, ok? Então é isso que o professor falou aqui, né? A tensão aplicada, a tensão real, né? Deve ser menor que a tensão admitida, que é a tensão segura, né?
que é menor que a tensão limite de deformação, né? De escoamento, né? Que é menor que a tensão limite de quebra, tá? Então essa é a hierarquia, galera. Pensem bastante nisso. Então a tensão real ou a tensão aplicada deve ser menor que a tensão segura, né? Porque se a tensão aplicada for maior que a tensão segura, deformou para sempre, não tem como voltar. E se essa tensão segura, né, for maior que o limite de deformação ou limite de escoamento, né, aí também não consegue mais ter o retorno. E se esse aí for menor que o limite de quebra, né, nós temos o rompimento aí do produto, beleza? Então, tensão em aços de alta resistência. Então, tratamento térmico, têmpera e revenimento, aumenta drasticamente a tração de escoamento, né? Mas diminui a ductibilidade. É o famoso fazer o metal ficar duro, né? A peça fica forte, mas se passar do limite ali, né, do escoamento, ela não entorta, ela pode quebrar de vez, né? Ficar frágil, ok? Então, exemplos aí, mais uma vez, eixo virabrequim, né, que tem alta resistência, onde a dureza é crítica, tá? E agora um pequeno desafio para vocês, pessoal. Antes da gente entrar no nosso quiz lá, o professor vai dar aí 10 minutinhos, tá? Para vocês pensarem. Mais uma vez, galera, foquem em mim aqui um pouquinho. Mais uma vez, galera, tá? Quando o professor traz esses desafios, eles são desafios bem simples, tá? Mas assim, a ideia do professor é trazer para vocês, né, uma forma de vocês pensarem, né, assim, eu preciso pensar e chegar naquele determinado, né, fim, ok? Então pensem bem aí, conversem entre vocês, pensem que vocês estão dentro lá do setor de vocês de mecânica, tá? E verifiquem, né, se a resposta está de acordo, beleza? Então, ó, um pino de fixação de 18 milímetros de diâmetro, né? Mais ou menos aí 254 milímetros quadrados. É feito de material com tensão de escoamento 450 megapascal, tá? Olha lá, primeira pergunta. Qual é a força máxima em newtons que esse pino suporta antes de entortar, tá? Se a prensa aplicar 120 mil newtons, o pino falha ou não? Aí justifique a sua resposta. Beleza, galera? Então foquem nisso aí. Tentem fazer esse cálculo aí e passar para o professor ali no nosso chat, ok? Muito bom, galera. Muito bom mesmo, hein? Tô vendo ali as respostas. Vocês pegaram bastante aí, né? Na ideia do negócio. É bem isso, galera, tá? Bem isso que o professor precisava entender, tá? Se realmente vocês estão aí na mesma sintonia. E o professor fala bastante disso, ó, conversa, podem conversar, tá? Quando o professor fala assim, ó, conversa entre vocês. É importante ter esse bate-papo, né? Para tentar entender se vocês também estão aí na mesma sintonia, né? Pensem que vocês estão lá no setor de vocês. E vocês vão ser pares lá dentro, né? Então, muitas vezes vocês vão se encontrar. Com certeza aí em grandes multinacionais, né, grandes empresas, ok? Vocês vão encontrar, pô, estudei com você, lembra lá que eu estudei com o professor Carlos, lá a gente estava falando sobre isso aqui. Você lembra? Agora, vamos fazer esse teste aí e vamos verificar se, então, não, mas eu discordo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então é bacana, galera, vocês entenderem isso, tá? Tô gostando bastante de ver aí, beleza, pessoal? Como o professor falou, tá? Aqui é o momento de errar, galera, né? Então fiquem bem tranquilos em dar resposta ali, por mais que vocês acham, né? Ou por mais que esteja errada, melhor assim, mas o importante é vocês se pronunciarem, colocarem o seu entendimento, né? Ó, eu entendo isso, eu vejo que é isso. Depois o professor corrige e daí vocês modelam da melhor forma possível, ok? Então vou voltar lá para a resolução aí do nosso probleminha, né? Então a primeira resposta, né, gente, bem tranquilo, vamos fazer força igual a área versus tensão, né?
Então a força máxima é 450 newtons, milímetros quadrados, vezes 254 milímetros quadrados, nós vamos ter aí 114.300 newton, tá, galera? Então essa é a primeira resposta, ok? Força máxima que o pino suporta antes de atingir o limite elástico, 114.300, né, newton? Essa é a força máxima, tá? Ele vai suportar até 114.300 newtons. Passou disso, galera, ele já passa lá da parte do limite elástico dele, tá? Resposta 2, né? Então, a força aplicada foi 120.000 newtons, né? A força máxima de 114.300, o pino vai falhar, ou seja, sofre lá deformação permanente, ok? Por quê, né? Porque a força aplicada lá é maior que a força máxima, né, galera? Então, ele vai falhar, ok? Então, a força lá aplicada, né? Ela é maior que a força máxima, né? Então, o limite de aplicação lá, né? Limite de escoamento, lembra? Então, a força aplicada, 120.000 newtons, divididos por 254, dá em torno de 472,4 megapascal. Faltou só essa continha aí de vocês, né? Então, pense que o limite aplicado aí, né, de força vai ser 472, mas a força máxima lá é 450, ok? Então, a força aplicada ela se torna maior que a força de escoamento, né? Ok? Mais um desafiozinho aí, galera. O professor vai deixar mais, como vocês estão craques aí, ok? Mais uns 7 minutinhos, né? Só que esse aqui vai usar mais a capacidade, né, de 360 do que os outros, ok? Imagine um cabo de aço com diâmetro de 10 milímetros, tá? E você aplica uma força de 5.000 newtons, tá? Então 5.000 newtons, puxando, né? Puxando, né? Qual será a tensão ou esforço mecânico aplicada, galera, tá? Então, olha só, prestem atenção nas unidades, ok? Então, imagine um cabo de aço com diâmetro de 10 milímetros. E você aplica uma força de 5.000 newtons, puxando, ok? Esse cabo de aço. Qual será a tensão ou esforço mecânico, né, aplicado? Beleza? Quero ver se vocês conseguem identificar, né, o entendimento a respeito de unidades aí, ok? Não. Oi, Bruna. Não, não tá não, tá? Ó, o professor vai dar uma... Então, ó, qual é a área da seção transversal do círculo, né? Vou dar ali uma colinha para vocês, tá? Essa é uma colinha. Então, pessoal, tá? Eu trouxe esse pequeno desafio aí para vocês entenderem também a respeito de unidades, beleza? Por isso que você tem que tomar bastante cuidado lá, né? Então, quando a gente fala em milímetros quadrados, milímetros cúbicos, tá? Então, nós temos aí uma... Eu não ia colocar isso aqui, mas eu trouxe uma colinha para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa, né, transformar esse dado aqui, ok? Nós precisamos transformar esse dado, né? Para fazer transformação, nós precisamos aqui da forma da área, né? Do círculo, beleza, pessoal? A forma da área é π dividido por diâmetro, π vezes diâmetro dividido por 2 ao quadrado, ok? Então, essa primeira resolução aqui, ó, lembra que o π é 3,14, né? Mais ou menos 3,14, né? Então, se a gente divide aqui o 10 pelo 2, vai dar 5. 5 ao quadrado, né? Vai dar 25, né? Então, 3,14 vezes 25 vai dar os 78,5 milímetros quadrados.
Opa, agora sim, nós temos a unidade correta aqui, milímetros quadrados, né? Agora a gente pode seguir com os outros cálculos, né? Então vamos fazer o cálculo lá, né? Novamente da tensão, força sobre área, né? Então força sobre área ali. Então força sobre área, né? Então nós temos os 5.000 newtons divididos por 78,5, nós temos 63,7 megapascal, galera. Isso aí, muito bom, muita gente acertou ali, né? Fiquei muito feliz com isso. Mas assim, o professor trouxe isso realmente para confundir um pouquinho a cabeça de vocês, né? E lembrar que as unidades aqui são muito importantes, galera, tá? É muito importante, beleza? Então, sempre pensem, né? Toda vez que tiver alguma perguntinha, observem isso. A unidade está correta? Se não está, para qual unidade eu preciso converter isso, ok? Prestar bem atenção aqui no final, se o professor está pedindo em megapascal, se o professor está pedindo em KGF, ok? Então é importante entender isso, beleza? Então o professor trouxe realmente isso só para que vocês entendam aí toda a situação, ok? Beleza? Bruna, por que 5? O que você quis dizer com 5? É alguma dúvida que você tem? Oi, Bruna. É alguma dúvida que você tem que você colocou 5 ali? Ah, tá, entendi. Não, sem problema, tá? Tá excelente. Tá. Então só revendo, né? Overview novamente, galera. Overview, tá? Preste muita atenção nas unidades, ok? Muita atenção nas unidades. Chegou lá no final e vocês respondem para o professor 63,7, tá? As contas estão totalmente certas, mas tá tudo errado porque você não colocou a unidade final, né? Então não colocou a unidade final, é impossível descobrir, né, aonde você quer chegar com esse resultado, ok? E chegamos ao fim aí, né, das nossas aulinhas. E agora o professor vamos cair para o nosso quiz, ok? Então o nosso quiz, né, para a gente memorizar tudo aquilo que a gente conversou, ok? Então a principal diferença entre elasticidade e plasticidade é: a elasticidade é reversível e a plasticidade é permanente? A plasticidade é reversível e a elasticidade é permanente? Ambas são reversíveis, ambas são permanentes. E aí, galerinha, qual que vocês acham que é? Muito bom, Vitor. Bruna, excelente. Vocês estão muito bons. Muito feliz, galera. Show de bola. Isso aí, galera. Sim, a elasticidade é reversível, né? E a plasticidade é permanente. Quando o material volta à sua forma original, após ser deformado, ele trabalhou na região plástica, elástica, de fadiga ou de ruptura. Então o material ele voltou, olha só, voltou à sua forma original, após ser deformado. Ele trabalhou na região plástica, na elástica, de fadiga, de ruptura. Muito bom, galera. Isso aí. O Emanuel colocou H. Não é nenhuma dessas aqui, é o H. Excelente, galera. Excelente. Boa. Isso tá fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Elástica, claro, né? Então, se ele volta ao seu estado original, elástica, né? Quando o material se deforma e mantém a nova forma, ele apresentou elasticidade, dureza, plasticidade ou resiliência. Pense lá, o material ele se deformou, né, e criou um novo
objeto. Isso, plasticidade, muito bom, galera. Não tem muito nem por onde correr, né? Vocês vão se dar muito bem, ótimo. Plasticidade, né? Isso aqui é muito fácil. O ponto que separa, tá, a região elástica da plástica é chamada de ponto de ruptura, ponto de fusão, limite elástico ou ponto de ebulição. Ótimo, pessoal. Vamos lá. Muito bom, galerinha. Tô vendo que vocês realmente captaram a mensagem do professor, captaram. É isso aí, galera. Limite elástico, né? É o ponto que separa a região elástica da plástica, né? Não tem muito para onde a gente correr. Em um gráfico de tensão versus deformação, lembra do gráfico? A região linear, representa plasticidade, elasticidade, encruamento, ruptura. Tá vendo, galera? Esse tipo de perguntinha que vocês precisam ficar atentos. Vocês sabem, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem, né? Mas daí o professor pergunta de uma outra forma, aí às vezes as pessoas ficam um pouco confusas nessa relação, né? Mas assim, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem, né? Então, em um gráfico de tensão versus deformação, tá? Região linear. Pensa, quando a gente fala em linear, a gente fala em linha. Representa plasticidade, elasticidade, encruamento, ruptura. Bom, galera. Isso aí, galerinha. Muito bom, legal. Já tivemos algumas respostas aí diferentes, né? Vamos lá. Elasticidade, galera, tá? Então, o porquê disso? Lembra quando o professor fala linear, a gente tá falando de linha reta, tá? Quando a gente fala linear, linha reta. Então, pense lá que está sendo feito, né, o ensaio, né? E pode ver que a primeira linha ela sobe reta, né? Ela sobe reta, depois ela chega lá no limite, né? Entre plasticidade, né? Então depois ela passa para a parte de escoamento e entra na plasticidade, tá? Então pode ver que a única linha reta que temos lá é a linha do elasticidade, galera. Tá? Limite de escoamento, lá. O ponto onde o material se rompe, o início da deformação permanente, o ponto máximo de alongamento elástico, o fim do comportamento plástico. Eu sou plástico ali, né? Mas é plástico, né? Então, limite de escoamento, galera. Tá? É o ponto onde o material se rompe, o início de deformação permanente, o ponto máximo de alongamento elástico, né? O fim do comportamento plástico. Muito bom, galera. Agora o negócio já está mais correto, mais indo pela mesma linha, né? Todos aí colocando a mesma alternativa. Então é o início aí da deformação permanente, galera, beleza? Não é o limite elástico, tá? Nós estamos falando de limite de escoamento. Lembra lá que tem o limite de escoamento, quando ele faz um Mzinho assim, daí lá no final tem o limite de escoamento, beleza, galera? Então a última aqui. A energia armazenada durante a deformação elástica é dissipada em calor, é recuperada quando a carga é retirada, provoca fratura imediata, aumenta a temperatura do metal. Tá? A energia armazenada durante a deformação elástica. Então nós temos uma energia, né?
galera? Ótimo. Isso aí, galerinha. Então é recuperada quando a carga é retirada, né? Então é letra B, beleza, pessoal? Galera, então é isso. Vamos finalizar a nossa aulinha, tá? Gostei bastante da participação de todos. É isso que eu espero de vocês. Entendi também que vocês estão conseguindo absorver, né, todas essas informações que o professor está passando. É uma aulinha teórica, é uma aulinha com um cálculozinho ali, mas eu percebi que vocês estão na mesma vibe, galera, tá? Agradeço demais vocês. Então até segunda-feira. Tchau, tchau. Um bom final de semana, galera. Tchau, prof.